sobre a investigação do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, né, além de outras pessoas. Os pilotos foram responsáveis pela queda do avião com Marília, segundo a conclusão da investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que divulgou hoje esse inquérito, né, finalizado já sobre o acidente aéreo que vitimou Marília e mais 4 pessoas em novembro de 2021. Segundo a organização, o acidente poderia ter sido evitado pelo piloto, o Geraldo Medeiros, e pelo copiloto Tarcísio Viana. Ivan Salles, delegado ali de Caratinga, explicou que a investigação apontou negligência da tripulação no choque com a torre de transmissão que não estava sinalizada. Segundo ele, não era obrigatório que as torres tivessem sinalização. E existiam manuais de procedimento da aeronave que determinavam que o piloto deveria analisar previamente a existência da proximidade de obstáculos, como morros e antenas. Ele ressaltou que existem documentos que possibilitavam a identificação dessas torres, portanto. No início da coletiva, o delegado disse que o resultado da investigação é com o mais absoluto respeito a todos os familiares das vítimas. A Polícia Civil concluiu que o piloto e copiloto cometeram 3 homicídios culposos, sem intenção, com a extinção da punibilidade por conta da morte, né? Todos eles morreram no acidente, portanto, foi sugerido o arquivamento do inquérito. A investigação também checou o cometimento de crime ambiental pelo vazamento de combustível ali no córrego, mas o órgão concluiu que o combustível não causou poluição na água nem risco à vida humana. Portanto, esse foi o resultado da investigação. Vamos ouvir o Gerardo Portela, ele é especialista em gerenciamento de risco, vai trazer a análise dele sobre esse parecer da polícia aí de Minas Gerais. Gerardo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego, todos que nos acompanham pelo UOL. Quando a gente vê um acidente desse tipo, a identificação deixa claro que houve um erro humano da equipe de comando, de pilotagem, é, a gente precisa lembrar que as pessoas cometem erros, mas elas não precisam virar catástrofes. O mais produtivo é a gente procurar ver quais foram os fatores que induziram essas pessoas a errarem, porque fica muito óbvio que essas pessoas não queriam cometer aquele erro. Elas se tornaram as próprias vítimas. Isso só acontece quando tem algum indício de suicídio, alguma coisa assim, e não há essa informação em toda a investigação. Então, eu só lamento um pouco não ter sido dado ênfase nesses fatores humanos. O que é isso? É um termo técnico que nós usamos quando a gente tem a certeza ou a detecção de interferência de fatores de engenharia induzindo pessoas a cometerem erros. Por exemplo, uma linha de transmissão não sinalizada. Sim, mas as leis, as regras permitiam não estar sinalizado, mas ficou provado que precisava sim sinalizar, porque um erro humano pode levar à colisão. Então, é um ponto de atenção para que isso seja corrigido, porque outros erros similares podem ser cometidos. Um segundo erro, fator de indução a erro humano, a gente chama de fatores humanos, é a pressão que existe sobre esse tipo de voo, desse tipo de piloto e de comandante, quando se tem um passageiro com uma agenda muito, muito rígida, uma agenda repleta de eventos com prazos muito, muito, muito rígidos. Então, esse é um segundo ponto. Nós temos vários acidentes no Brasil acontecendo com esse tipo de voo, e um fator que induz o piloto a cometer erros é o excesso de rigidez de agenda. E o terceiro ponto, este sim mencionado na investigação, a questão do conhecimento do aeródromo, saber que na aproximação poderia ter uma possibilidade de colisão com obstáculo. Então, esses pontos deveriam ser ressaltados para que o acidente não se repita. Ô, O Gerardo, fato dos pilotos terem errado não é a explicação completa do acidente. qual que é a lição que esse acidente deixa, né, para a aviação brasileira? A lição é que, mesmo tentando salvar a própria vida, há fatores que induzem pessoas a cometerem erros. E esse tipo de voo precisa repensar a questão de pressão de prazos, aeródromos muito pequenos, com pouca informação, pouca experiência dos pilotos, e a sinalização, mesmo aquelas que, baseada em regramentos, conseguem não serem colocadas em linhas de transmissão, precisam ser
sim, colocadas quando tem uma chance de aproximação com interferência nessas linhas de transmissão ou outros quaisquer obstáculos. Então, essa é a grande lição para aqueles que querem realmente evitar os acidentes. Pois é, e lembrando que as falhas humanas, elas infelizmente ocorrem, né? É importante que esse tipo de situação seja minimizada, né? Esses riscos sejam minimizados. Sim, Diego, na verdade, todos nós podemos errar, até mesmo durante a nossa atividade profissional. Mas isso não precisa virar uma catástrofe. É por isso que existem esses cuidados com fatores que induzem a erros humanos. Então, é esse ponto que nós devemos tirar como lição de tratar esses fatores com mais cuidado. Perfeito. Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco. Obrigado por nos atender, Gerardo, mais uma vez. Um abraço, boa noite para você. Um abraço, boa noite a todos.